amor? Poder que transforma e transborda. Sabia que o amor é poderoso? O amor é tão poderoso que ele gera vida. Pelo menos a regra é essa. Um homem e uma mulher que têm uma relação sexual íntima por se amarem, volto a dizer, a essência é essa. Deus criou o sexo para o casal se realizar. É o que a Bíblia ensina. Para que o marido ame sua esposa, para que a esposa ame o seu marido. E o fruto desse amor é gerar vida. E quando eu falo gerar vida, não estou falando apenas de criança, de gente que nasce. Porque aí nós estaríamos dizendo que um casal que não tem filhos não gera vida. Tem casal que não tem filhos e que transborda vida. E quem chega perto é impactado pela vida que aquele casal gera. Vocês já viram isso? E tem casal com filhos que só gera ódio. O casal se odeia, o casal vive brigando, o casal vive criando um ambiente para os filhos de guerra. E os filhos já cresceram, estão crescendo, aprendendo guerra e não amor. O amor precisa transbordar. Quem me toca, quem toca você, quem chega perto, quem nos ouve, quem fala com a gente, precisa ser impactado pela essência do Deus vivo. Quem entende isso? Colossenses capítulo 3, no verso 12 ao 14, a Bíblia diz assim para a gente, ó: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e o quê? Amado, revistam-se, ou seja, se vistam duas vezes, se vistam novamente, do quê? Compaixão, a capacidade de se colocar, não é a empatia ainda, de se colocar no lugar do outro, mas sim, em parte, se colocar na dor do outro. Qual é a dor que esse outro, que essa outra está sentindo? Eu tenho compaixão. Agora, compaixão de verdade, quando Jesus fala, tenho compaixão das multidões, Ele oferece uma solução. Compaixão traz consigo uma ideia de ação para mudar aquele cenário. Compaixão não é ficar falando, ai que dó que eu tenho, ai coitada da Rafa, ai misericórdia, coitada da... Não, isso é dó, a pena. Compaixão é, poxa, que situação essa da Rafa, vamos fazer alguma coisa. Ô Rafa, eu tenho um conselho aqui, bíblico, inspirado por Deus, olha, e vou estar orando por você. Compaixão é se mover para ajudar, de alguma forma. Quem entende o que eu estou dizendo? Dó, ai que dó, fez alguma coisa? Não, vida que segue. Revistam-se de compaixão, do que mais? Bondade. Nunca mais vou ser bom com ninguém. Então também não será bíblico. Eu ouvi uma coisa e aquilo me chocou, porque a pessoa falou, chamou na minha atenção e me xingando. Literalmente, não é xingando por expressão não, xingando com palavrão. Calma. Era questão de trabalho e o jeito da pessoa falar era aquele. A Bíblia diz, ouvi tudo, retém o que é, eu retive o que é bom. O palavrão eu descartei, o não sei o que eu descartei, mas aquela pessoa, do jeito dela se comunicar, ela queria me ajudar. É o jeito dela se comunicar. Tem gente que fala doce, 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 só arrebenta a vida dos outros. Não estou aqui fazendo apologia a nada, só estou dando... E aquela pessoa falou assim, até Deus é bom, mas não é bonzinho. Eu falei, opa, como é que é isso aí? Falou, Deus é bom. Ele deu o filho para morrer por nós e tal, e tal, e tal, e vai falando da bondade de Deus. Mas não é bonzinho, deixa fazer o que quer, cada um faz o que quer, virou bagunça isso aqui. Quem entende a diferença entre ser bom e ser bonzinho? Bonzinho, ai, os filhos estão quebrando tudo na casa, ai tadinho, tem que ser bonzinho com eles, bom com eles, está errado, você quebrou, vem aqui, vou te corrigir, não faça mais isso, olha, não sei o que, jogou fora, agora quer, não tem mais, perdeu, olha aqui, ser bom é diferente de ser, a bondade não pode faltar, ser bom é se parecer com Deus, é assumir a imagem e semelhança dele. O que mais temos que nos revestir? O povo escolhido de Deus?
humildade. Você tem alguma coisa para me ensinar? Pode me ensinar, eu estou pronto a ouvir. Mas tem gente que rebate tudo, disputa tudo. O povo escolhido de Deus é humilde. Como eu acabei de dar o exemplo que eu aprendi com alguém me xingando. Porque dentro daquilo que aquela pessoa tinha para compartilhar, aquele era o jeito dela. Não é pastor, não é mentor espiritual, não é líder, não é nada disso. Como falei, era uma questão de trabalho e de vida. E a pessoa instruiu. Eu peguei aquilo que era bom, fui humilde para absorver o que era bom e descartar o que não servia. Mansidão. Nem sempre a gente vai ficar. Tem hora que a gente tem que ouvir com tanta mansidão e de novo mansidão. Até porque às vezes quem vem trazer algo para nós, quem está aflito por um problema, se a gente responder na mesma temperatura, vai virar uma confusão e não vai ter solução. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra dura suscita a ira, levanta a confusão. Resposta branda desvia o furor, desvia, acalma, mansidão. E a última, gente, já estou até impaciente, que eu estou falando muito devagarzinho. Mas a gente precisa se revestir da paciência. A minha esposa fala que eu não ouço mais a seta dos carros na rua, porque eu assisto o vídeo no YouTube no 1.25, porque eu ouço o áudio no WhatsApp, dependendo de quem for mandar, a 2. Oi, pastor, 2. Eu ouço você no 2, 2 vezes. Pode mandar do jeito que você quiser, e eu ouço do jeito que eu quiser, e está tudo bem. Eu não te cobro você mudar o seu jeito. Ô, pastor, 2. Eu fico agoniado quando eu ouço minha esposa ouvindo no 1 alguém que fala: oi, pastora. Sabe o que é? Eu não queria falar, mas eu vou falar. Eu estou pensando se eu falo. Pensei em não falar, mas já que eu estou falando, talvez seja melhor não falar. Fia, põe no 4. Não tem 4, então pula. Paciência, a gente tem que se revestir de paciência. O verso 13 vai dizer para o povo amado. Já chegou aqui o povo amado? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem. Façam o quê? Perdoem quem os... Espera um pouquinho. Paulo não está dizendo perdoe quem os ofendeu no passado. Paulo está dizendo perdoe quem o quê? Os ofender. Carta branca para tomar pancada. E está pronto a perdoar. É isso que Paulo está dizendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ser povo amado, escolhido de Deus, e vai ter que ficar perdoando, porque não fala sobre perdoar as ofensas antes disso. Fala das ofensas que foram, que estão e que virão. Eu e vocês estamos sendo treinados por Deus para sair daqui prontos a ser ofendidos amanhã. Olha que coisa incrível. Fui para a igreja hoje, e aí que você aprendeu? Eu estou pronto para tomar pancada amanhã. Amanhã, se me humilharem, se me ofenderem, eu fui preparado. Mas, gente, vamos falar a verdade. A gente dá permissão para os outros nos ofender? Em alguns casos a gente até... Mas no geral, você dá permissão? Mesmo assim, ofendem? Então é melhor estar preparado. A Cida já entendeu. Já que eu não tenho domínio sobre a maldade dos outros, que muitas vezes vem na minha direção, que eu esteja preparado para como reagir de forma bíblica, cheio do Espírito Santo. Eu não gostaria que o Dani amanhã mandasse um áudio grosseiro, como ele faz para mim. Imagina, o Dani nunca. Graças a Deus. Mas, se eu tiver que lidar com isso, que eu esteja preparado. Você quer ver só quem é que paga seguro de alguma coisa? Seguro de vida, de carro, de qualquer coisa. Levanta a mão. Quem paga seguro? Bacana. Quem é que paga convênio? Saúde, plano de saúde. Bacana. E a gente paga seguro ou convênio doido para ficar doente, para ser roubado, para alguém morrer, não é isso? A gente paga para não? O desejo, a gente paga para não? Mas se precisar usar, está lá. É sobre isso. Eu não quero que alguém me ofenda, mas se me ofender, estou pronto a perdoar. Não quero que alguém me maltrate, mas eu quero estar pronto. Eu quero estar preparado por Deus. A quarta profética, eu costumo dizer isso, é o encontro daqueles que querem se preparar. Quem já acha que já tem muito, já
fica em casa, vai assistir o jogo do Corinthians. Nem sei se o Corinthians joga ontem. Mas quem quer ser preparado, vem afiar o machado, vai se posicionar em fé. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Quem aqui já ofendeu Deus? Quem aqui, enquanto estiver vivo, tem consciência que ainda vai ofendê-lo? Para você que não levantou a mão, você acabou de ofender Deus, com a sua preguiça de participar no culto que é para Ele. Você veio dar o culto para quem? Então dê. Amém. Você fala, não, pastor, eu nunca ofendi Deus. Então, por favor, nós vamos pedir licença e vamos ouvir você, Jesus. Porque segundo a Bíblia, o único que não ofendeu o Pai foi Jesus, o Filho. Então, Deus perdoou as nossas ofensas. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. De modo que vocês também devem o quê? Perdoar. E o 14 vai dizer assim para a gente, ó. 14. Acima de tudo, revistam-se. De novo, gente, no 12 estava falando, agora de novo. Paulo está sendo maçante, não. Paulo está sendo incisivo. Há uma ênfase. Há realmente, sabe, um destaque para isso. É importante, é relevante. Revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita o quê? Quer ter uma unidade harmônica? Revista-se do amor, perdoa, esteja pronto a liberar o que Deus mandou liberar e a reter o que Deus mandou reter, porque a fórmula está com Deus, o poder está com Deus, e no amor há um poder que transforma e que transborda, e é esse amor que nós estamos acessando hoje aqui. Não é o amor de fazer desenho de coraçãozinho, ainda que seja bonito e legal, é o amor que transforma quem nós somos, e nós vimos aqui conselhos, instruções, orientações de Deus na boca de Paulo, para nos transformar, para que depois nós possamos transbordar e outros também serem transformados. Então, o primeiro destaque de hoje eu já vou falar de dois rapidinho, direto, cadê o primeiro? Você não foi salvo apenas para ir ao... eu fui salvo, agora eu vou para o céu. Se você está pensando só nisso, se o seu cristianismo se resume a vou ao céu, todos querem falar do jeito, mas vou para o céu, você ainda não conheceu de verdade o Cristo. Porque quem conhece o Cristo quer falar dele, quer compartilhar sobre ele. É engraçado, é interessante que muitas pessoas dizem sentir vergonha e ter dificuldade de falar de Jesus, mas quando descobre uma pizzaria boa, nova, com preço bom, com a pizza de qualidade, sai contando para todo mundo. Significa que a gente não tem vergonha de indicar um lugar bom para comer, mas sente vergonha de falar sobre para onde as pessoas vão passar a sua eternidade. Que cristianismo é esse? Eu não tenho vergonha de dizer para uma pessoa que eu comi um lanche num lugar maravilhoso, chegar no trabalho e dizer, gente, ontem, quando saí daqui, agora tem um hot dog ali na esquina, tem um espetinho na esquina, maravilhoso, e não é caro, o gatinho lá é de qualidade, é com pedigree naquele espetinho. Mas não tem coragem de ver alguém desesperado e dizer assim, olha, não quero falar de religião, mas eu vou orar por você, e vou pedir a Jesus que te ajude, que te dê força, que te abençoe, só. Não é dizer eu sou evangélico, eu sou crente, você não, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre mostrar o Cristo. É sobre apresentar Jesus nas ações. Quem entende o que eu estou dizendo? A gente não foi salvo apenas para ir ao céu. Você foi salvo para se parecer com o céu. Quem olha para mim e para você vê mais do céu ou do inferno? Nossa maneira de agir, de falar, de se comportar, nossas escolhas, nosso temperamento, nossa personalidade, nossa agenda, nossas prioridades, nossa verdade ou falta dela revelam mais do céu, da terra ou até do inferno. A gente precisa se parecer com o céu. No céu tem mentira? Então alguém que mente está parecendo com o céu? No céu tem ódio, rancor, falsidade, desonestidade, infidelidade, deslealdade. Com quem nós estamos parecendo? Com quem nós estamos parecendo? As tentações virão. Irmãos, eu vou compartilhar aqui até como testemunho. Semana passada, final de semana, eu participei de um evento e fechei ali grandes negócios. E
e vou receber uma quantia abençoada, estou recebendo. E a igreja está precisando muito. E eu poderia pegar o meu dízimo e entregar nesse altar e dizer, não, mas a igreja está precisando muito. Mas eu estaria comendo a minha semente. Então eu pego a minha primícia, envio na direção, eu pego o meu dízimo e envio. Mas a igreja, os pastores que recebem a minha primícia, o meu dízimo, a igreja está muito bem financeiramente, eles são muito ricos, eles estão bem, sim, mas não tem a ver com esmola, tem a ver com princípio, tem a ver com honrar o princípio estabelecido por Deus. Senão eu pegaria, colocaria aqui nesse altar e diria, vou ajudar essa obra. Deus não precisa da minha deslealdade para ajudar nada. Deus precisa da minha fidelidade, da minha honra. Aí a obra dele avança. Quem entende o que eu estou dizendo? Nós seremos tentados a encurtar caminhos, a pegar atalhos, a dar o nosso jeitinho. Mas fazendo isso, estaremos parecendo mais com o céu, com a terra ou até com o inferno. Nossas escolhas, nossa lista de prioridade revela que parecemos com o céu, com a terra ou com o inferno. Tem gente que fala, não pastor, não parece com o inferno. Não, mas parece só com a terra. E a terra não se salva, Jesus salva. O céu precisou tocar a terra para a gente ser salvo e abençoado. E eu quero manifestar o reino dos céus na terra. Mais alguém? Você foi salvo para se parecer com o céu aqui na terra. Manifeste o reino. Que reino é esse? Reino de poder, reino de amor, reino de graça. E quando falamos em graça, não tem como não destacar que Ele nos alcançou sem nós merecermos. É graça. Jesus foi sacrificado não porque a gente pagou, foi graça. E aí o segundo destaque de hoje, eu quero chamar a minha, a sua atenção para isso aqui. Presta atenção nesse segundo tópico, cadê? Está com delay lá hoje, né, o telão. Mas vai sair, com Deus adiante. Não vai não? Não vai não, gente? Oi? Vocês vão colocar ou não? Senão eu sigo falando aqui, vocês não vão... Como é que é? Não repetiu porque eu vi antes de entrar. Só se já tirou. Ele apagou e repetiu o primeiro. Ele apagou, ele tinha enviado. O segundo destaque de hoje, e ele é muito importante, que pena que ele fez atrapalhada, mas tá bom. Hoje estou falando sobre perdoar. Mas ele ofendeu o culto, não foi só eu não. Rogerinho. Deus nos revestiu em amor. Isso é graça. A gente não mereceu, a gente não pagou, Ele pagou, a graça pagou a conta. E aí eu pus aqui, mas precisamos acessar pela fé. Por quê? Põe lá o versículo para mim, por favor, Colossenses 3. O 12 e o 14 eu vou falar. Essa graça, diz aqui, ó, revistam-se. No 14, essa graça, de novo vai dizer, acima de tudo, revistam-se. Que é esse revistam-se? Uma ação nossa. A graça de Deus está disponível, mas precisa ser acessada pela fé. Você pode dizer comigo, diga, a graça de Deus está disponível. Eu não pago por ela, mas para acessá-la, eu preciso agir pela fé. E sabe o que me preocupa? Aí eu falo assim com amor mesmo, uma boa, não estou... Eu costumo dizer que a quarta profética é o culto de ativação em fé, para quem quer crescer na fé. E vejo que algumas, ou muitas pessoas, ou não creem em mim como pastor, como profeta, como sacerdote, sei lá, ou não estão dando muito a mínima para isso, sobre crescer em fé, a importância de ativação em fé. Porque as instruções de Deus são como receita de bolo. Se eu decido fazer do meu jeito, eu não posso esperar aquele resultado. Nas religiões, as pessoas cumprem, seguem à risca.
No Evangelho, às vezes, nós confundimos liberdade com libertinagem. E passamos a fazer da nossa maneira, achando que está tudo bem, já que estamos no Evangelho, na liberdade. Liberdade não é igual libertinagem. Liberdade é o direito de eu não ser mais escravizado. Não é uma vida sem limites, ou sem direções, ou sem palavras. Pelo contrário, eu sou livre dentro da visão que Deus me dá, porque ela me torna livre, ela me empodera, ela me capacita, ela me faz, cada dia, ainda sendo redundante, mas me faz me tornar melhor. É o exercício da fé que fortalece a fé. Não por acaso a gente vê a Bíblia, não sou eu, a Bíblia denunciar que nos últimos dias o amor de muitos aconteceria o quê? E que Deus abreviaria os últimos dias, porque senão a maioria não seria salvo. Isso é Bíblia, isso é para quem lê a Bíblia. Então, se a Bíblia está me alertando que o amor vai esfriar, eu preciso colocar lenha nele. Que muitos não vão suportar, não vão estar fortes na fé o suficiente, eu preciso me fortalecer. E não por acaso também há uma crescente de um movimento, eu vou usar um termo aqui, de igreja light, que não precisa de exercício de fé, que está tudo bem, tudo é bonitinho, cheirosinho, ungidinho, que não há confronto, que não há desafio. Só que a minha grande preocupação é, estou me preparando, e preparando a igreja que Jesus me deu para pastorear, para enfrentar os últimos dias, se eles vierem no nosso tempo. Estamos nos preparando, e preparando a igreja, a nossa família, para viver os últimos dias, conforme Jesus disse que eles seriam, se eles vierem no nosso tempo. Estamos, ou só estamos buscando o sucesso da terra? O sucesso da terra tem estratégia, o sucesso do céu tem renúncia. Anota e não esquece essa. Sucesso da terra tem estratégias, sucesso do céu tem renúncia, aliança, obediência, fé. Essa graça, apesar de nós não pagarmos por ela, ela precisa ser acessada, e só é acessada pela fé. Tanto que em Hebreus vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não faz, aliás, a falta de fé não me permite agradar só um pouquinho. Não, eu agradei a Deus um pouquinho porque eu não tenho fé, mas ainda assim eu agradei, que eu fiz um monte de coisa bonita. Não, a Bíblia diz que sem fé é impossível, pode fazer o que for, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há nem aproximação. O Espírito Santo inspira o autor na carta aos Hebreus a falar disso. É necessário que quem se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele existe. Quem não alimenta a sua fé, automaticamente vamos fazer o caminho oposto? É necessário que quem se aproxima de Deus tenha fé, creia. Automaticamente quem enfraquece na fé, ao invés de se aproximar de Deus, se afasta de Deus. Por isso tem tanta gente religiosa que cumpre um protocolo de ir à igreja quando sente que se não for vai pegar mal, culto de ceia, escala ou sei lá o que, mas não tem o mesmo fervor em dizer, é o meu momento com Jesus, é a minha hora com Deus, é o meu Deus, é a minha casa, é o transbordar na minha vida, na vida dos meus irmãos, é a minha família, pegando a referência, a inspiração, porque quando vierem os desafios, eles estão preparados a resistir na fé. O amor primeiro transforma, para depois transbordar, porque se não transformar, vai transbordar o que é ruim. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu preciso ser transformado por esse amor todos os dias. Mais alguém? Para que o meu transbordar seja bom e não ruim, seja positivo e não negativo, seja bíblico, seja divino,
seja celestial e não terreno, não maligno, não perverso, não egocêntrico ou egoísta. Se eu não sou transformado, aquilo que eu transbordo não é bom. Mas à medida que eu sou transformado, Deus coloca uma medida tão grande no processo da transformação. Gente, para ficar bem simples e claro que eu estou dizendo, a medida grande que Deus coloca no processo da transformação. Qual o momento da vida de todo cristão que ele mais fala de Jesus, mais ele testemunha? Primeiro amor. E enquanto está sendo o quê? Transformado. Enquanto a gente está sendo transformado, a gente quer falar para todo mundo. E aí sabe o que me preocupa? O que eu acabei de dizer? Enquanto a gente está sendo transformado, a gente quer o quê? Falar para todo. Se a gente parou de falar, talvez seja porque a gente parou de ser. Quantas pérolas, e tem gente que não dá valor nisso aqui. Por isso a Bíblia diz em Romanos 12: não vos conformeis com este, mas sejam o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de... Percebe que essa vontade de Deus, ela vai avançando, ela é boa, mesmo quando eu não gosto dela. Deus diz: Rogério, é bom você não mentir, mas Deus, eu preciso mentir, porque se eu falar essa verdade aqui, eu não sei como é que Eliseides vai receber. Rogério, é bom você não mentir. Ela é perfeita, porque ela vai fazer eu não ferir a minha irmã. E depois de prová-la, e mesmo às vezes que no processo venha doer, ter que encarar, aí eu vejo que deu tudo certo, ela se tornou agradável, porque eu não levei o rótulo de mentiroso. Quem entende o exemplo que eu estou dando? Estamos sendo transformados para a nossa vida se tornar boa, agradável e perfeita? Quem não é transformado não prova isso, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para quê? Ou seja, sem isso não tem aquilo. Se eu não sou transformado, se o meu entendimento não é transformado, se não é renovado pela palavra, eu não experimento. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Gente, a pregação aqui é bíblica, expositiva, a gente expõe o texto. E aí, estamos nos revestindo de fé, de amor, e esse amor está nos transformando, esse amor está nos tornando mais semelhantes a Jesus a cada dia. Onde e o que Jesus estaria fazendo hoje, no meu e no seu lugar? Quando temos o poder de fazer uma escolha, amanhã quando chegar no trabalho, e lhe for proposto uma coisa, e lhe for convidado para fazer outra, responda o que Jesus faria. Quando negociamos nossos princípios, valores e a nossa agenda, precisamos perguntar se Jesus também faria o mesmo. Jesus no meu lugar também faria o mesmo? Porque afinal de contas, quando eu digo que alguém chega e pergunta: qual a sua religião? O que você diz? Cristão é um pequeno Cristo, é parecido com Cristo. Então eu vou escolher parecido com, eu vou agir parecido com, eu vou me mover e viver parecido com Cristo. Cristo faria, estaria, agiria, falaria, pensaria como nós. Vou ter uma conversa com o Danilo, e eu quero corrigir algumas coisas na vida do Danilo. Cristo faria como eu estou fazendo? Porque não é só a mensagem, é como a mensagem é entregue. Eu já falei isso ao longo de anos. Quando eu vou falar isso que eu vou falar agora, eu espero que eu consiga lembrar direitinho. Eu me lembro lá da igreja de José Fornari, há 8 anos atrás, mais ou menos, 2016, 17. Que eu acho que foi quando me chamou a atenção essa frase e eu guardei. A verdade dita sem amor é crueldade. Eu vou dizer uma verdade para ele, mas vou dizer sem amor, assim, ó, pá, pé na porta. Isso é crueldade. E a falta da verdade, negligenciar a verdade, é maldade. Por quê?
Se eu não falar para o Danilo a verdade, eu estarei sendo mal e vou deixar ele se arrebentar na vida achando que está tudo certo. Mas se eu for falar com ele do jeito errado, eu estarei sendo cruel. Eu não posso nem deixar de falar e nem ser cruel no meu jeito de falar. Eu vejo algumas pessoas que em nome do Senhor são agressivos com os outros. Você quer um exemplo? Fui para o culto hoje e tal pessoa não sei o quê. Aí a pessoa posta nas redes sociais, aí fala com um, aí fala com outro, e faz e acontece. No sentido de ferir, não é no sentido de corrigir. A gente precisa tomar cuidado. Pouco tempo eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que falou para mim, algum tempo atrás aconteceu de numa igreja, no púlpito, um pregador fazer uma coisa assim, 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 não é daqui, é de outra cidade, de outro lugar, você nem conhece. E essa pessoa ficou ferida e afastada de uma vida mais íntima da fé em Jesus, por causa de alguém que foi muito infeliz. Mas errar todo mundo erra, eu também erro, eu também errei já com você, você comigo, e a gente se perdoa e vamos para cima. Mas a gente precisa tomar cuidado. Quem entende o que eu estou dizendo? Qual o nível disso? Quantos casamentos acabam porque alguém na hora de falar algo, nossa, vem querer me beijar com essa boca está podre. Como é que pode? O que você comeu hoje? Comeu esterco? Mas se o cônjuge está com mau hálito, tem que falar? É maldade com você primeiro. Mas se você não falar é maldade. E se você não falar é maldade com o cônjuge também. Por quê? Porque ele vai para o trabalho com mau hálito. Ninguém aguenta aquele mau hálito. Ele vai fazer uma coisa com mau hálito. Eu me lembro ao longo da vida que tem gente, irmão, que entra no carro. Você tem que abrir o vidro. Lembro de N casos, né, linda? Entrou, dá uma abridinha assim, dá aquela migué, oi, tá alguém passando ali, e prende, valente. Tem gente que é o desodorante, a pessoa não percebe, ninguém fala. É o desodorante, vence rápido. A pessoa às vezes tem uma questão que ela precisa ver. E aí não fala, e vai deixando a pessoa passar vergonha. E às vezes a pessoa vai perdendo oportunidades, vai sendo excluída. E ela não é uma pessoa ruim. Ela só não encontrou alguém que tenha coragem de falar em amor. Não é chegar e falar assim, morreu um gato debaixo do teu braço. Tem um gambá aí. Eu não estou falando de quando a gente brinca com quem a gente tem liberdade, pelo amor de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Ei, amor. Imagina, a pastora sabe, eu e ela temos isso aí. Ela virar e falar assim, amor, um exemplo, eu vigio muito quando eu faço jejum prolongado. Ela, amor, eu estou toda hora, jejum prolongado, primeiro que eu mantenho água com limão, até um chá, até para poder reciclar o hálito. E estou lá, escova os dentes, faz um Listerine, faz não sei o quê. Nos últimos dias, daquele que eu fiz 10 dias, eu estava tomando éter já. Falei, se dava uma... para não correr risco. Porque o jejum para ganhar Deus, eu perco a mulher, Danilo. Aí não adiantou. Tem que ganhar os dois, amém? Ganhar a minha intimidade com Deus. Gente, eu vou falando assim, mas quem entende o que eu estou dizendo? E às vezes está faltando tato. Ô linda, imagina. Vou marcar dentista pra gente, tal, não sei eu, mas às vezes eu percebo que você está variando um pouquinho. Tem alguma coisa. O que vai estar me chamando de... Não, linda, mas assim. Ela chega, ô amor, ó, tal. Cada um. Gente, o amor não nos impede de falar verdades duras. Ele só nos ensina a falar de um jeito cristão. O amor não nos isenta de passar por dores e desafios, mas ele nos sustenta enquanto a gente passa por essas provas, dores e desafios. Quem entende? Eu ouvi um tempo atrás uma pessoa dizendo assim, eu me orgulho, eu falo tudo que eu penso. A outra falou assim, quem fala tudo que pensa sem filtrar é estúpido, não é autêntico, é só estúpido. Não, pastor, porque eu sou bíblico. Se você é bíblico, você vai aprender com Jesus. Jesus não falava tudo que ele pensava do jeito que vinha. Por que Jesus falava por parábolas? Então vamos ser cristão. Estou na igreja? Queremos parecer com Cristo?
Então Jesus colocava, o pastor Josué usa um termo que ele fala, o suavizador. Eu tenho que suavizar o que eu vou falar, porque eu vou jogar uma bomba aqui no meio da igreja. Jesus, ao falar por parábolas, amenizava o primeiro impacto, para que o maior impacto não sejam as minhas palavras, mas a análise que a pessoa vai fazer de si. Gente, presta atenção nisso aqui. Por que muitas vezes Jesus falava por parábolas, e por que nós precisamos falar a verdade, mas em amor? Não falar tudo o que pensa, do jeito que pensa, sem filtro, sem organizar os pensamentos. Porque o maior impacto não tem que ser as minhas palavras na vida da pessoa. O maior impacto tem que ser a reflexão que a pessoa vai fazer depois de ouvir as minhas palavras. Ela recebeu as minhas palavras com suavizadores, com amor, mas palavras que às vezes vão tratar de assuntos delicados, e ela vai analisar, e quando ela analisar, ela vai dizer assim: meu Deus, eu estou errando muito. E ele foi muito gentil em ter tato para falar assim comigo. Casamentos vão ser mais bem-sucedidos, famílias, alianças, amizades, empresas, ministérios, tanta coisa. Não vai ter tanto problema dentro do trabalho, porque a hora de chegar e falar assim: você é um imbecil, um burro, não sabe produzir nada direito. Meu querido, você acha que se todo mundo fizer dessa forma, a nossa empresa se mantém? Se todo dia alguém quebrar uma peça igual você tem quebrado, você acha que no final do mês nós conseguimos? Se todo mundo entrar a hora que você está entrando, um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, essa empresa continua, o seu salário vai estar na conta? Falei a mesma coisa. Folgado! Ei, como nós lidamos com as dificuldades, como nós temos conversas difíceis. Que as nossas conversas difíceis sejam conversas cheias do céu na terra, da maneira de Jesus, cheias do Espírito Santo e inspirados por Ele. Os discípulos falaram: Senhor, como é que vai ser quando a gente vem aqui? Fica tranquilo que naquele dia o Espírito vai falar. Que o Espírito fale mais e a gente menos. Que o Espírito fale mais. Porque quando o Espírito fala, quando é o Espírito Santo de verdade, a gente não precisa tentar convencer a pessoa e ficar falando para os outros: não, mas eu falei não sou do Espírito Santo. Se falou não sou do Espírito Santo já convenceu. A obra já começou a acontecer. Todo mundo é convencido pelo Espírito Santo? Não, quem é duro, bruto de coração, não quer nem saber. E aí vida que segue. O Espírito Santo faz a obra. Ele muda o ambiente. Toda pessoa que teve um encontro com Jesus, recebe o Espírito Santo, ela é revestida. O que é esse revestido? Uma nova roupagem é vista no nosso temperamento, personalidade, em tudo que é nosso. Como agimos, como pensamos, como organizamos a nossa vida, o que priorizamos. A Bíblia diz para ser hospitaleiro: mas eu não gosto mais, agora eu vou ser. Porque a Bíblia diz: agora eu sou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz para eu ser amável: mas eu não gostava muito, mas agora eu vou ser. A Bíblia diz para tal coisa, então agora, por quê? Porque eu estou sendo transformado pelo amor. Quem entende o que eu estou dizendo? Olha o que diz Romanos 5:5, vai, já é a terceira semana que a gente está falando de Romanos, mas eu vou só no 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que nos deu quem? O Espírito Santo, para nos encher o coração com o seu amor. Deus nos deu o Espírito Santo. Essa nova roupagem está disponível para mim e para você. Caminhe cheio do Espírito Santo. Deus te deu, mas você precisa se revestir. Precisa dar lugar a Ele, precisa falar com Ele. Ainda não é batizado, busque. Mas mesmo sem ser batizado, e o ser batizado com o Espírito Santo, gente, não é só quem fala em línguas, tá? Como alguém já disse por aí, uma evidência maior do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, mas é dominar a própria língua e entregá-la a Cristo e não ao diabo. O Espírito Santo, ele muda a nossa visão. Ele nos faz enxergar o que a gente não conseguia enxergar sozinho. Eu não consigo ver desse jeito que você vê, porque talvez você não tenha permitido o Espírito Santo ser o seu óculos. Que a gente comece o nosso dia dizendo: Espírito Santo, seja o meu óculos hoje. Espírito Santo, seja hoje o meu fone de ouvido, eu quero ouvir tudo através de Ti. Espírito Santo, seja também o meu megafone, meu alto-falante. O que eu falar, que passe pelo Teu filtro, eu não quero falar de mim mesmo. Quem entende o que eu estou dizendo? Espírito Santo, protege meu coração, minha alma. Eu não quero sentir sem que o Senhor absorva primeiro. As coisas vão começar a mudar, e eu creio que já começaram.
Quando a gente lê João 13, verso 1, olha o que diz. Eu amo esse texto, eu amo, de paixão, porque eu preciso disso aqui. João 13, 1, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Você sabe para onde você vai? Se você e eu sabemos para onde vamos, temos que estar em paz, mesmo lugar. Estou em paz. Se Jesus me chamar agora, então eu preciso viver aqui de modo a deixar um legado de honra aqui, porque para onde eu vou já sei. Eu preciso ajustar as coisas aqui, porque lá Ele já ajustou. Eu sou dele. Quem entende o que eu estou dizendo? O que isso me ensina? Aquela vida religiosa, irresponsável, de deixar uma bagunça para quem fica, é diabólico. Só porque eu vou para o céu, aí quando eu partir, quero nem mais saber de conta, de problema, disso, daquilo. Tá, mas o que você vai deixar para quem fica? Porque, desculpa, se Cristo está em você, você está pensando no próximo. Lembra que a gente começou falando disso? Eu vou deixar o céu na terra, eu não vou deixar o inferno na terra. Eu não posso deixar o inferno na vida da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho que deixar céu. A única dor que eles têm que ter no dia da minha partida é a separação de mim. Não vou mais viver fisicamente, eu vou continuar na memória, no coração. Tirando isso, não tem que ter outra dor, não. Ixi, depois que morreu, descobri um monte de coisa. Ixi, fulano era enrolado, hein? Escondia tanta coisa. Chegou no velório, apareceram 4 famílias. Deixou cada confusão, cada coisa, e não sei o que, e tal, e tal, e tal. E é coisa séria. Não. Jesus, Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra. Lê bem forte e o final, com toda a paixão do teu coração. Cara, essa é a paixão toda do teu coração? Vamos lá, 1, 2, 3. Olha como a gente se apaixona. Você vê que o amor vai crescendo? Você vê? Se eu falar mais uma, vai vir mais amor. Gente, guarda isso aqui, pelo amor de Deus, anota, nunca mais esquece. Jesus chamou o Rogério para ser discípulo, para ser amigo, o amor dele até o fim. Se não fosse esse amor até o fim, ele tinha descartado Pedro depois dele tê-lo negado. Se não fosse esse amor até o fim, ele teria descartado Tomé, que mesmo depois dele ressuscitar ainda duvidou dele. Ele teria descartado os 2 discípulos que iam para Emaús, porque estavam indo para direção oposta do que ele tinha dito, não estavam no culto que ele mandou estar. Não deram crédito ao culto que Jesus convocou. Aí Jesus foi lá e entrou na casa e partiu o pão. Os 2 envergonhados puseram o rabinho no meio das pernas e voltaram para o culto. Teria descartado eles, uma vez que ele conversando, eles não reconheceram. Mas por amar até o fim, ele proporcionou a esses discípulos a oportunidade, a possibilidade de viver algo maior depois que ele partiu. Para e pensa, quando eu estava meditando essa palavra hoje, meu Deus, isso aqui me impactou. Se você e eu tivéssemos tido a oportunidade de caminhar com Jesus fisicamente, qual seria a sua maior experiência com Ele? O que você acha? Vamos lá, arrisca. Você é um dos 12, não é o Judas Iscariotes. Para já liberar aqui geral, fica tranquilo, tranquila que, pastor, eu teria vendido pelas 30 moedas, pastor, minha maior experiência. Não, vamos lá, qual seria? A gente não sabe nada que Jesus fez, como é que ele viveu, como é que foi, cada momento, aí, qual seria? Quando ressuscitou a filha de Jairo, a Elisângela falou: eu queria ser Pedro, Tiago ou João, eu queria estar lá e ver Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Essa era a maior experiência com ele. É uma boa experiência? Pode ser talvez a maior da vida de alguém? Com Jesus? Bacana, vamos lá. Quem mais? Não, os gordinhos estão doidos para falar, ver ele multiplicar pão e peixe. Sabia? Eu sabia? Eu pensei, pastor, só não tive coragem de falar. Macfish. Joia. A cura da mulher de fluxo de sangue. Engraçado que ninguém falou da sogra, né? Joia. Tá tudo bem, vida que sem. Ninguém falou a cura da sogra do Pedro. Eu queria ser o Pedrão e ver Jesus curar minha sogra. Ninguém falou, a maior experiência da minha vida era Jesus curar minha sogra. Ninguém. Não vou olhar para você, porque não vai dar problema. Então eu já até virei para não dar BO.
Gente, a maior experiência dos discípulos não foi com Jesus em carne. Porque com Jesus em carne, eles viram Jesus ressuscitar, Jesus fazer. Mas depois que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo, ele falou, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, eu não envio outro Consolador. E é Ele que vai empoderar todos vocês ao mesmo tempo. Então, a filha do Jairo sendo ressuscitada e 3 ali vendo, é uma casa, uma ressurreição. Agora tem 11 se movendo e gente ressuscitando em tudo que é canto. O que eu estou querendo te dizer? Foi que Deus me alertou ali, Rogério, as maiores experiências foi depois que eu fui, foi depois que eles creram em mim, foi depois que eu os amei até o Beto, o sorriso do Beto, ele já entendeu. Presta atenção, quem aqui crê que é amado por Jesus até o fim? Então ao sair por aquela porta vai viver as maiores experiências com Deus da tua vida. Porque o amor transforma para transbordar. Lembra que a gente começou falando? Não é sobre ir para o céu, ir ao céu, é sobre trazer o céu para a terra, para que mais pessoas vão com a gente. A gente precisa carregar a amostra grátis do céu, para mais alguém querer ir com a gente. Quem entende o que eu estou dizendo? Então, que o nosso coração se mova dessa forma, se mova nessa palavra. Tem mais algum tópico aí? Põe o próximo, por favor. Esse amor, eu vou parar aqui, semana que vem, nos permitindo Deus, a gente continua, que tem muita coisa incrível aqui. Esse amor foi derramado onde? Ele nos deu o Espírito Santo. Isso é o quê? Poder. Esse amor foi derramado em nós, isso é poder, gente. A graça que nós acabamos de ver precisa ser acessada. O poder precisa ser colocado em ação. Eu vou lá e acesso. Eu creio que Ele morreu por mim, acessei a graça. A minha fé me fez acessar. E agora esse amor me faz agir. Poder. Alguém disse uma frase e ela faz sentido. Tem poder quem age. O poder está com quem age. O poder está com quem age. O Espírito Santo foi dado para mim e para você, para cheios do poder do céu, agirmos na terra e transformarmos o lugar onde chegarmos, onde estivermos, em um lugar mais parecido com o céu, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória, pode aplaudi-lo.